Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. O tema de hoje é o que é literatura. Aí para essa aula a gente vai ver o conceito de literatura, vamos ver como é que a literatura surge, para que ela serve, quais são as finalidades e as características da literatura e das obras literárias, passando também pelas escolas literárias. Bem, para a gente começar, a gente vai tentar ver o conceito de literatura. Não é definitivamente uma definição, porque definição é mais o que realmente é, mas é assim, tipo um conceito, né? Porque um conceito ele é mais subjetivo, podendo haver vários posicionamentos aí sobre o que é literatura. Então, eu peguei aqui uma das definições: literatura é a arte de criar e compor texto, e existem diversos tipos de produções literárias, como poesia, prosa, literatura de ficção, literatura de romance, literatura médica, literatura técnica, literatura portuguesa, popular, literatura de cordel, e por aí vai, né? A literatura também pode ser um conjunto de textos escritos, seja ele de um país, de uma personalidade ou de uma época. Eu peguei esse conceito aí porque eu acho que ele resume bem, dá para a gente entender o que vem a ser literatura, o que vem a ser essas obras literárias de que a gente tanto fala e que a gente tanto estuda. Mas existem vários outros autores também que trazem outros conceitos para a literatura, né? Então, tem, por exemplo, August William, que ele vai falar literatura é a imortalidade da fala, porque aquilo que está escrito ele permanece, né? E ele serve de referência para várias outras gerações que vêm antes, porque essa escrita ela se materializa, né? A literatura ela tem a capacidade de provocar no leitor um estranhamento diante da realidade, como se a víssemos pela primeira vez sobre um prisma diferente. Aí quem cita essa citação vem de um escritor russo chamado Tchaikovsky, é porque a pronúncia é assim um pouco complicada, né? Então, o que é que a literatura faz? Aquilo que está posto, o mundo é a realidade, faz com que a gente vá vendo e vá observando o que está ali escrito de forma diferente até então daquela que a gente poderia ter entendido. A literatura também é uma arte, né? E a literatura também pode ser a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. E aí é um crítico romântico francês do século XIX chamado Louis Bonald, e aí ele tem essa citação. E a última sobre o que é literatura, que eu gostaria de dizer para vocês, é de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, e aí ele escreve a arte poética, que estabelece a concepção de drama, a concepção de parâmetro para a crítica literária, né? Segundo Aristóteles, a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras, né? Então, para Aristóteles, a literatura seria a arte escrita, mas não quer dizer só que ela venha apenas ser escrita, porque muito tempo antes aí já tinha as pinturas rupestres, pinturas nas cavernas, isso tudo também já existe essa concepção de que também possa ter sido literatura, porque a gente sabe que no início a literatura, os ensinamentos eram orais, as histórias eram orais, devido à falta de condição e à falta de estruturação de uma escola onde as pessoas pudessem ir observar. Então, por exemplo, os índios, hoje em dia, os índios é a literatura oral, então é passada de pai para filho, para netos, né? As histórias dos deuses, as histórias ali da área dele, aquelas histórias de lutas dos índios pela sobrevivência, né? As histórias de passadas do pajé, de como é as questões medicinais. Então, mas aí a literatura ela vai surgir entre 384 a 322, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Né? E vem Aristóteles depois, que ele vem estabelecer aí, como eu já falei, os parâmetros para a crítica literária. Né? Então, aí, quais são essas funções aí funções da literatura? Então, a gente tem a função político-social, que é a função de quê? De realizar críticas
sociais e políticas, né? Então, o que é que essa obra literária ela pode ter como função? A apresentação de um retrato da realidade de modo a descrever, de modo a criticar, de modo a satirizar os problemas da nossa sociedade, né? Então, quando isso ocorre, a gente vai dizer, é uma literatura engajada, é uma literatura que vai trabalhar no âmbito das questões sociopolíticas, que elas podem ser retratadas de diversa forma. Então, o racismo, a corrupção, a pobreza, né? E aí que são retratadas em várias obras literárias. O Cortiço, por exemplo, de Aloysio Azevedo, escrito em 1890, já na época do naturalismo, que retrata a vida simples do cortiço ali do povo do Rio de Janeiro, as mazelas, as pobrezas, né? Então ele vai trazer aí uma visão social daquela época e daquela realidade, né? A outra função, que é a função estética, que é gerar admiração pelo belo, né? O objetivo principal aí nesse caso é a perfeição artística, perceber e valorizar por um ângulo que a gente possa não ter visto antes. Por exemplo, pode vir através de jogos de imagens, né, tentando fazer a perfeição da escrita, né, uma linguagem mais rebuscada, né? Então, eu vou até para vocês terem uma ideia, você vê, a gente às vezes pega os textos e diz, eu não entendi muito bem esse texto. Mas o autor está querendo ali criar uma função estética. Você pega, você admira, né? E você, vamos supor, pega uma obra de arte de Mona Lisa, por exemplo, aí a gente não entende. Então, por que é uma obra que não tem preço? Por que ela é uma obra artística extremamente cara? Porque ela leva em conta como foi feito, né? As nuances da obra, como ela é pintada, as dificuldades, a condução de luz, a condução de cor, né? De espelhamento, a posição, o olhar, distanciamento. Então, essas as intenções, elas têm essa intenção assim, de admiração do belo, mas também o belo está no olho de quem vê. Então, que para um pode ser uma coisa bonita, bela, para outro também pode não ser, né? Então, é uma questão completamente subjetiva. Ela tem a outra função, que é a função catártica, que é liberar sentimentos e emoções nas pessoas, né, que estão fazendo ali a leitura, né? Então, ela é o quê? Capaz de provocar no leitor uma espécie de sentimento, fazendo aflorar as sensações, né, como tristeza, alegria, raiva, né? Porque a literatura ela tem o objetivo de mexer com o leitor, com as pessoas que leem, né? Pode fazer você rir, pode fazer você chorar, pode lhe causar ansiedade, pode lhe causar calafrios, né? Então, por exemplo, na obra que está posta aqui de Iracema, de José de Alencar. Aí eu peguei esse trecho aqui porque eu acho que a gente pode até visualizar aí esse sentimento. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Né? Então, esse escrito no século XIX por José de Alencar, ele mostra aí a Índia de uma forma diferente, né? Faz essa comparação dizendo que é as qualidades dela, se você for tentar visualizar, se você for tentar sentir, né? Então você vai ver aí que existe a intenção de aflorar os nossos sentimentos, as nossas sensações, né? E a função cognitiva, que é a função de primordial é a capacidade de transmitir informação, né? Com a literatura, ela não poderia ser diferente, porque ela pode retratar o momento vivido pela sociedade, né? Então, a gente pode, sim, transmitir esse conhecimento, fazer a gente debater, fazer a gente desprender ideias, fazer a gente entender, né? Então, essa é uma função e a função lúdica, que é uma função que é para você relaxar, né, entreter, se envolver,
né, que também não é apenas uma literatura de crítica, mas também pode ser uma literatura de envolver, de prender a gente, de fazer a gente relaxar, de fazer a gente sair desse mundo, né, de sair desse mundo que a gente vive, desse mundo muitas vezes difícil, e transportar-nos para um outro mundo mais leve, né, mais relaxante. E também a gente tem que entender que uma das funções também da literatura, acima de tudo, é a função de fazer com que você pare, de que você reflita. Não existe literatura sem reflexão, porque às vezes a gente pode olhar, pode não entender, mas a gente precisa ver sobre o ângulo subjetivo, sobre o ângulo do autor. Quando foi escrito, por que foi escrito, em que época foi escrito, né? Como eu citei aqui a obra de Iracema José de Alencar, que aí vem um português e vem para aqui para o Brasil e vai, e aí adentra, mata, né? É um momento de que o Brasil não tinha ainda, a literatura ainda estava em processo de busca de uma questão nacional, de nacionalidade, buscando o próprio reconhecimento. E aí vem, e aí a gente tem quem? Tem os índios aqui na Terra. Então, ele tira a Índia desse lugar feio, de atraso, e coloca os índios como um povo inteligente, como um povo que tem sua cultura, como um povo que tem seu estilo de vida, como um povo que se relaciona com a natureza, e aí faz com que a gente veja esse Brasil sob um outro olhar, uma outra perspectiva, certo? E aí a gente passando para o Brasil, a gente tem o quê? Essas escolas literárias brasileiras, e só para vocês terem uma ideia, porque aí a gente vai, com o passar do tempo, estudando essas escolas literárias, e aí tem o quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, parnasianismo, pré-modernismo, modernismo, pós-modernismo. Só para a gente ter uma ideia, eu coloquei aqui essas fotos para a gente poder entender. Por exemplo, é, o que é o quinhentismo? Quinhentismo acontece entre o século XVI, e, portanto, 1500 a 1601, né, que trabalha com a literatura de informação. Então, quando chega aqui no Brasil, é, quando os jesuítas vêm para aqui para o Brasil, principalmente que teve na figura do padre José de Anchieta, e aí vem aquela literatura de informação, a falar sobre o que era o Brasil, como era, falar sobre a extensão do Brasil, sobre o que tinha aqui, sobre o reconhecimento, modos de vida dos índios, dos nativos que moravam aqui. E aí vem os jesuítas, que é uma companhia chamada Companhia de Jesus, que tem por finalidade catequizar os índios. E aí, na figura de Padre José de Anchieta, então ele vai falar, retratar os modos de vida e vai tentar catequizar os índios para se tornarem católico apostólico romano, que é dessas finalidades. Então, ele utiliza do teatro pedagógico com finalidades religiosas, né, onde insere a figura de Deus, não mais de Tupã, e aí ele vai fazer esse trabalho literário com os índios que aqui moravam. Né? Então, é uma literatura, no início, não é uma literatura ainda, é uma literatura de reconhecimento, não é aquela literatura brasileira de caráter nacional, é uma literatura que vai falando sobre as terras, a Carta de Pero Vaz de Caminha, indicando o Brasil, sobre as matas, sobre o rio. Então, vai começar aí com a literatura de informação e vai passando aí, por exemplo, para as outras escolas literárias, porque elas vão mudando com o passar do tempo, a forma de se escrever, os objetivos, os temas, ele vai existindo essa mudança. Por exemplo, o naturalismo de Aloysio de Azevedo, lá para 1890, ou seja, no final do século XIX, aí que ele vai escrever o Cortiço, onde ele já vai explorar as características físicas, o comportamento dos seus personagens, né, já marcado pela degradação moral, porque todos moram lá num cortiço, na favela do Rio de Janeiro, já dá para a gente perceber mais ou menos a forma de vida daquela época, dá para nos transportarmos, para a gente ter um entendimento do que era o modo de vida. Claro
que existe não apenas a realidade, porque uma obra literária, ela pode trabalhar a ficção para falar sobre a realidade, né? Então, é uma linguagem alterada, uma linguagem modificada, porque é a visão de um autor que pode ser romantizada ou não, e pode trazer para a ficção o que é real, algum toque de realidade. Então, essa é a função da literatura, né? Recapitulando que aí ela vai começar com os poemas épicos lá na Grécia, né? A Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, a Odisseia, que é o retorno para casa de Ulisses, né? Que passa por toda aquela problemática toda de poder retornar, leva não sei quantos anos para poder chegar, retratada por Homero, né? Então, essa literatura que com o passar dos anos chega em Portugal transporta para cá para o Brasil com a vinda dos portugueses, e que no Brasil no primeiro momento não tem ainda a literatura, lógico, porque vai esperar um bom tempo para que se crie, os autores pensem na literatura brasileira, genuinamente brasileira, isso é um processo longo, né? Então, a literatura, ela é isso, né? Ela é uma arte, ela é a expressão da sociedade, ela é a expressão do homem, não é isso? E é a imortalidade da fala, porque quando a gente escreve, a gente perpetua o conhecimento, né? E permite a gente viver, a literatura permite viver em um mundo onde as regras, elas não são, elas podem mudar, podem alterar, podem ser quebradas, né? Elas são atemporais, porque você vai para o futuro, você vai para trás, né? Ela tem uma soberania aparentemente sem limites, né? E a gente sabe que, por outro lado, a gente também tem a questão de quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, qual o motivo que escreveu uma determinada obra literária, certo? Então é bom, a gente fica por aqui para que vocês pensem, para que vocês reflitam. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para essa aula. Meu muito obrigado, até breve.